Olá pessoal, professor José Maria, tudo jóia com vocês, né? Vamos lá, dar sequência aqui ao nosso estudo de crase. Nós falamos na aula anterior, né, dos conceitos gerais envolvendo crase, né? Quando é que não se usa crase de jeito nenhum. E as dicas, né? Troca lá pela palavra masculina, se diante da palavra masculina aparece ao, é sinal que diante da palavra feminina vai aparecer a com crase, não é isso? Só que vamos lá, aquilo ali é absoluto, professor? A gente tem alguns casos especiais, né? Que a gente precisa analisar, ó. Que a gente vai escrever aqui, ó, casos. Deixa eu pôr aqui de preto. Vamos aqui, ó. Casos especiais, né? Casos especiais de crase, tá? Beleza, aqui, o que são esses casos especiais, professor? São exceções? Não, não são exceções. São casos aí diferentes daquela regra geral, que aí vai envolver um raciocínio a mais. Só isso, nada demais. Tá? Apenas isso. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos lá. Primeiro caso especial, olha só. Crase antes de nomes de lugares. Antes de nomes de lugares, senhor. É que a gente faz aqui, ó. Nomes de lugares, basicamente, moçada, eu estou fazendo referência aqui, ó, a cidades, né? Estados, ok? Países, né? Nomes de lugar mesmo, né? Nomes de lugar, tá? Essa é a lógica aqui, né? Essa é a lógica aqui envolvida, né? Porque o que tem de especial isso aqui, professor? Não, aqui é o seguinte, rapaz, ó. Aqui é o seguinte. Aqui é o seguinte, não dá para trocar, por exemplo, a cidade por uma forma masculina. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. A gente precisa de algo a mais aí, né? A gente precisa de um truque a mais, ok? Professor, como assim? Explica melhor isso aí. Por exemplo, vou a Fortaleza. Vou a Fortaleza, retornei a Fortaleza, certo? Aí fica uma dúvida aqui, ó. Fica uma dúvida aqui. Caramba, será que eu emprego crase aí? Será que eu emprego crase aqui? Moçada, ó. Esse A eu tenho certeza que ele é preposição, correto? Esse A já está definido que ele é preposição. A gente não tem certeza se esse A é artigo. Aí aquilo que eu disse, não dá para trocar Fortaleza aqui por uma palavra masculina, né? Como a gente estava fazendo em exemplos anteriores. Vou à farmácia com crase, já porque eu vou ao shopping com artigo masculino, tá entendendo? Aqui é diferente um pouquinho. Qual é a dica que eu te dou? Ó? Bem intuitiva essa dica aqui, ó. Você tá indo, correto? Depois eu faço o seguinte, volte. Ó, eu voltei. Olha só, eu voltei de Fortaleza. Olha aqui, galera. Olha aqui a lógica, como é bacana, ó. Eu voltei de Fortaleza. Eu provo para mim mesmo, ó, que Fortaleza é um nome de lugar que não pede artigo. Não pede artigo. Beleza? Porque, ó, quando eu voltei de Fortaleza, apareceu só a preposição. Então, ó a lógica aí, galera. Vou a Fortaleza. Olha só. Raciocina comigo. Eu vou a Fortaleza sem crase. Sabe por que eu vou a Fortaleza sem crase? Porque eu voltei de Fortaleza sem artigo. Como faz sentido isso, né? Quer ver outro exemplo? Rapaz, pois eu vou à Bahia, professor. Eu vou à Bahia. Eu vou à Bahia. E digo uma coisa, vou à Bahia com crase ou sem crase? Pois bora voltar. Bora voltar. Eu voltei, galerinha, ó. Eu voltei da Bahia. Eu voltei da Bahia, ó. Atenção, eu voltei da Bahia com artigo. Com artigo, não é verdade? Então vamos lá. Eu vou à Bahia com crase. Sabe por que eu vou à Bahia com crase? Porque eu voltei da Bahia com artigo. Não tem erro não. É esse truque que você vai usar. É esse truque que você vai usar. Vamos testar aqui insistentemente esse negócio, ó. Eu vou a Paris. Eu vou a Paris, doutores. Vai ter crase aqui? Vou a Paris? Vai não, galera. Sabe por quê, ó? Eu vou a Paris sem crase, porque olha só, eu voltei de Paris sem artigo.
Beleza? Agora, eu vou à Alemanha. Bora pôr aqui do lado, ó. Eu vou à Alemanha com crase. Por que que eu vou à Alemanha com crase, hein? Porque vamos lá. Eu voltei da Alemanha. Eu voltei da Alemanha com artigo. Não tem erro, ó. Não tem erro, não tem erro, não tem erro. É a estratégia, o truque, né? É o truque que a gente usa aqui para descobrir que diante desse nome de lugar, ó, para descobrir que diante desse nome de lugar nós temos artigo, certo? Essa é a sacada aí. Essa é a sacada, ok? Ah, tá certo, professor. Então vamos lá. Vou a Fortaleza porque eu voltei de Fortaleza. Vou à Bahia porque eu voltei da Bahia. Vou à Bahia com crase porque eu voltei da Bahia com artigo exato, ó. Aí detalhe, segue aqui, ó, uma observaçãozinha. Se esse nome de lugar, meus queridos, ó, ele estiver determinado. Como assim, pessoal? Porque eu acabei de dizer pra ti, ó, que eu vou a Fortaleza sem crase, né? É porque que eu vou a Fortaleza sem crase? Porque eu voltei de Fortaleza sem artigo, tá bom. Agora se eu disser assim, ó, vou a Fortaleza... Vou à Fortaleza dos grandes poetas. Vou à Fortaleza dos grandes poetas. Aí eu te pergunto, com crase ou sem crase? Rapaz, mesma história, bora voltar. Eu voltei da Fortaleza, ó, dos grandes poetas, com artigo, ó, portanto crase. Veja só, se eu especificar o nome do lugar, é a Fortaleza dos antigos carnavais, é a Fortaleza dos grandes poetas, é a Fortaleza da minha infância. Esse Fortaleza passa a pedir artigo, vai se unir à preposição para, né, matar aí a crase, né? Legal? Então olha só, de novo, ó, vou a Roma com crase ou sem crase, galera? Vou a Roma, faz a volta aí, ó. Vou a Roma sem crase. Por quê? Porque eu voltei de Roma sem artigo. Olha só, vou à Roma antiga. E aí, galera, vai ter crase? Vai, professor. Ó, vai sim, o nome de lugar está especificado, ó. O nome de lugar está especificado, é a Roma antiga, ó. Eu vou à Roma antiga com crase porque eu voltei da Roma antiga com artigo. Perfeito, perfeito, perfeito. Então fica aí essa dica aí muito boa para nomes de lugares. Tem erro não, nomes de lugares, né? Legal? Então, primeiro caso específico, ó. Vamos para o segundo caso específico. Vamos para o segundo caso específico, ó, que se dá com a crase em locuções. Olha só, locuções de base feminina. Super importante esse caso, hein? Locuções de base feminina. Professor, o que seriam locuções de base feminina? Explica aí pra gente, rapaz. Locuções de base feminina, galera, ó. Deixa eu te explicar. Né? São locuções, sejam elas quaisquer, tá? Locuções adjetivas, locuções prepositivas, conjuntivas, adverbiais, não importa o tipo de locução. São locuções introduzidas, ó, por palavras femininas. Por palavras femininas. Professor, como é que é isso aí, professor? Como é que é isso aí, pelo amor de Deus? Deixa eu te explicar, ó. Vamos pegar aqui exemplos de locuções adverbiais, ó. Professor, eu estudo. Vamos modificar aqui, ó. Esse verbo estudar. Eu estudo, professor, à noite. Ó, à noite, galera, locução de base feminina. Ok? Vamos lá, eu estudo. Várias simulações aqui, ó. Eu estudo à tarde. Locuções de base feminina. Uma de tempo aqui, ó. Eu estudo às vezes. Locução de base feminina. Professor, eu estou estudando às pressas, professor. Faz parte. Eu estou estudando, professor, às vésperas da prova. Eita, é assim mesmo. Né? Professor, rapaz, eu estou me escondendo para estudar, ó. Eu estudo às escondidas. Tá certo. Tá certo. Professor, eu lá, minha esposa dormindo, professor, aí ó, eu às escuras
eu fico estudando, ó, na telinha do celular. Tá certo, estudo às escuras. Ok? Então, galera, o que que nós temos aqui, ó? Locuções, nesse caso aqui, ó, locuções do tipo adverbiais. Todas elas, ó, introduzidas por palavras femininas. Aqui entenda a justificativa dessa crase aí. Não é mais encontro de preposição com artigo, entenda, né? Não se dá mais aí a fusão da preposição com artigo. A crase aí se faz no sentido de identificar uma locução de base feminina. Eu aqui listei apenas locuções adverbiais, mas não tem restrição não, pode ser qualquer tipo de locução. Qualquer tipo de locução, ó. Por exemplo, tá lá o barco, esse barco é a vela. Aqui é uma locução adjetiva, por exemplo, ó. Ok? Com crase. Ok, o que mais que a gente põe aqui? A gente põe fogão a lenha. Ó, fogão a lenha aqui é uma locução adjetiva, ó. Fogão a lenha com crase. Tá certo? O que mais que a gente põe aqui, ó? O meu radinho é a pilha. O meu radinho é a pilha. Locução adjetiva de base feminina. Tem que ser de base feminina, é a única restrição que eu faço, né? Navio a vapor. Ó, navio a vapor. O a vapor, tá certo? É locução, só que é introduzida por palavra masculina. No caso de vapor, não vai ter crase. Tá certo? Uma compra a prazo. Ó, essa compra é a prazo. Tá certo? Essa compra é a prazo. É uma locução a prazo, é. Só que introduzida por palavra masculina, não vai ter crase. Ok? Então fica atento a isso aí. Tem que ser palavra feminina. Ó, exemplos de locuções conjuntivas, ó, uma proporcional, o à medida que, tá certo? À frente de, ó, uma locução prepositiva, à frente de. Professor, me posicionei à margem de, beleza, à margem de, tá? São locuções, né, introduzidas por palavras femininas. Importantíssimo esse caso, né? Professor, fiquei à toa. Locução de base feminina. Não tem erro não. Você pode criar a sua locução. Você pode criar a sua locução. Como assim, professor, criar a minha locução? Rapaz, ó, o prédio ficou. Essa locução que eu vou criar aqui, ó. O prédio ficou às moscas. Aí, locução de base feminina. O prédio ficou às baratas. Olha aí, locução de base feminina. O prédio ficou às traças. Aí, locução de base feminina, né? Locução de base feminina. Ok? Basta você introduzir essa locução por palavra feminina para você requerer o emprego do acento grave. Esse caso aqui, ó, ele se desdobra. Tome cuidado. Observação, né? Algumas observações aqui que a gente precisa fazer, tá? Seção aqui de observações. Eu quero que você tome cuidado com essa locuçãozinha aqui, ó. A moda é uma locução, né? É uma locução que significa em imitação a. Em imitação a. Beleza? Em imitação a. Aí, em imitação, entenda, ó, duas coisas aqui, ó. Ou você está imitando uma pessoa, vamos entender isso. Ou você está imitando, ó, o padrão de um lugar. Pessoa ou lugar. E aí, meus queridos, o que que acontece, ó? Esse a moda, o que ele tem de especial? Geralmente, esse cara, ó, essa locuçãozinha, ela vai aparecer implícita pra gente. Ela pode estar explícita na frase, né? Tá lá, foi no restaurante, tava lá a pizza, a moda do chefe. Mas o que acontece muitas vezes é que esse a moda, ele tá subentendido na frase. Exemplos clássicos, ó. Exemplos clássicos aqui. Eu fiz um gol, rapaz, a Neymar. Olha aí, ó. Eu fiz um gol a Neymar. Ok, professor, mas Neymar não é masculino, professor? É masculino. Tá certo? É masculino. Só que aqui, entenda, ó. Quem tá pedindo a crase aí, ó, não é o Neymar. É a locuçãozinha, ó. Moda. A moda Neymar, ó. A gente consegue subentender aí a locuçãozinha a moda. Ou seja, eu fiz um gol a Neymar.
Eu fiz um gol, rapaz, em imitação ao Neymar. O gol que eu fiz é a mesma coisa que tá vendo o Neymar fazendo esse gol, né? Perfeito? Então, cuidado com isso aí, ó. Cuidado com isso aí, ó. Ele resolveu, olha só, ele resolveu a questão. Ele resolveu a questão a José Maria. Olha aí, inventando aí essa. Ele resolveu a questão a José Maria. Entenda. Ele resolveu a questão à moda José Maria, em imitação à maneira como José Maria resolve a questão. A gente consegue subentender aí. Lugar também, né? Ó, lugar também, galera. Quando eu digo assim, né? O bife à parmegiana, né? Ó, parmegiana. Parmegiana já é uma locução introduzida por palavra feminina, né? Lá na região de Parma fazia um bife. Tá certo? Esse bife começou a ficar muito famoso, todo mundo começou a imitar esse bife, ficou o bife à parmegiana, ou bife à milanesa, bife à moda milanesa, não é isso? Tá certo? O bife, vamos lá, um bairro aqui de Fortaleza, ó, o bife à Benfica, né? Não sei nem se tem esse bife aí, mas vamos lá, o bife à Benfica, é o bife à moda Benfica. É o bife à moda Benfica. É o bife que se costuma fazer lá no Benfica, né? Aí, enfim, você tem aplicações disso aí em várias searas, né? Aí, novamente, ó, o à moda é pessoa ou então lugar. Em imitação ao padrão de uma pessoa ou em imitação ao padrão de algum lugar. Pegadinha. Pegadinha aqui, o cara se empolga, né? O cara se empolga aí com esse lance do a moda. Aí ele começa a enxergar a moda em tudo, né? Aí, ó, quais são as pegadinhas aí, ó? Bife a cavalo. Cuidado. E a outra pegadinha é o frango a passarinho. Dá até fome isso aqui, né? Ó, frango a passarinho. Beleza, senhores? Professor, é o bife à moda cavalo, né? O bife à moda passarinho. Não. Não dá para subentender, não dá para subentender a palavra moda aí não. Por quê? Porque cavalo nem é gente, nem é lugar. Passarinho nem é gente, nem é lugar. Não dá para subentender, não dá para subentender. Cuidado aí, né? Não dá para subentender, ó. A expressãozinha à moda é sem crase aqui, ó. Sem crase, sem crase, sem crase. Fica atento a isso aí, né? Aí tá bom, professor. Tem mais uma pegadinha aqui, ó. Tem o lance do à moda. Aí, ó, presta atenção nessas três palavrinhas. Casa, pessoa é muita coisa, professor. É, muita coisa, mas vamos lá. Vamos pegando a lógica, né, ó. Casa, terra e distância. Deixa eu te explicar aqui esse negócio, ó. As locuções introduzidas por casa, por terra, por distância, elas não vão requerer crase, elas não vão solicitar artigo, consequentemente, elas não terão crase. Como é que é, professor? Explica aí pra gente. Calma, 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 que tem vários detalhes aqui, ó. Vamos lá. Retornei a casa. Retornei a casa. Não tem crase aí. Por quê? Porque casa não tá pedindo artigo. Calma lá, que tem mais coisa. Ok? Regressei à terra. E esse terra aqui é o oposto a mar, né? Estamos falando aqui de terra firme, não o terra o planeta, né? O terra o planeta é nome de lugar. A gente usa aquela estratégia lá. Vou à terra com crase, porque eu voltei da terra, né? O terra maiúsculo, planeta, com artigo. Esse terra aqui, ó. Regressei à terra. Sem crase. Uma maluquice, rapaz. Que história é essa, professor? Pois não é? Ó, parei à distância. Eu parei à distância, ó, sem crase. Ensina à distância, ó, não tem crase não. Pode observar aí nos panfletos, ó. Ensina à distância, não tem crase. Se você visualizar um panfleto, ensina à distância com crase, sei não, viu? Esse ensina à distância aí tá meio distante, ó. Retornei a casa. Agora é o seguinte, se eu determinar qual é a casa, se eu determinar qual é a terra
E se eu disser de quanto é a distância, caso o terra e a distância, vão pedir artigos e você vai ter a crase. Ó. Retornei à casa dos meus pais. Eita, que eu disse aqui que casa é, né? Especifiquei qual é a casa, ó. Retornei à casa dos meus pais. Casa vai pedir artigo, ó. Você vai precisar da crase aqui. Tá certo? Olha a lógica aqui, né, galera? Você garante pra mim que tem a preposição, né? Ó, regressei à terra, sem crase. Agora se eu disser, ó, regressei, né? À terra dos meus avós. Aí terra dos meus avós vai pedir artigo. Você já tinha preposição, você vai ter agora a crase, né? Olha aqui, galera. Parei a distância. O que a gente viu lá? Parei a distância é sem crase, não é isso? Agora se você especificar de quanto é a distância, ó. Parei a distância de 100 metros. Parei a distância de 100 metros. Você especificou qual é a distância. Especificando qual é a distância, você vai requerer o acento indicador de crase. Então, muito cuidado aí, ó, com casa, terra e distância, né? A gente só vai ter crase nas locuções introduzidas por casa, terra e distância se a casa tiver especificada, se a terra tiver especificada, se eu disser de quanto é a distância. Se não tiver especificado casa, se não tiver especificada aí a terra, se não te disser de quanto é a distância, as locuções introduzidas por casa, terra e distância não vão requerer acento indicador de crase, hein? Cuidado com isso aí. Outro lance também, ó. Horas. Olha só, galera. Horas. Mesmo esquema, ó. Mesmo esquema, ó. Eu cheguei às 22 horas. Qual é a justificativa aqui? É locução introduzida por palavra feminina. Locução introduzida por palavra feminina. Qual é a palavra feminina, professor? Tá aqui, ó. É o Hzinho de horas. É o Hzinho de horas. Ok? Então cheguei às 22 horas, ó. É o horário, tá? É hora de horário. Cheguei a 1 hora. Agora entenda. Cheguei a 1 hora. Com crase. O que é isso aqui, ó? É o horário. É o horário. Ok? Horário, horário, horário. Beleza? Olha aí no teu relógio, 1 hora. Não confunda com esse outro caso aqui, ó. Cheguei a 1 hora. Né? Aí é tempo decorrido, né? Não tem nada a ver. Tempo decorrido. Tá? Cuidado com esse lance aqui de horas, que é o seguinte, ó. Deixa eu te explicar aqui. Cheguei, né? Olha só, cheguei às 22 horas, não é isso? Vai ter a crase aqui. Agora, se você fizer assim, ó, cheguei após. Após. Atenção. Você já me deu uma preposição, que é o após. Eu não vou precisar de outra. Ok? Então, 22 horas. Ok? Cheguei após as 22 horas. Vai ser sem crase. Por quê? Porque a gente já tem a preposição aqui. Legal? Muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso, ó. Marquei. Ó, marquei a reunião. Às 13 horas. Olha aí, ó. Marquei a reunião às 13 horas. Tranquilo. Com crase, locução, introduzida por palavra feminina. Agora, se você disser assim, ó, marquei a reunião para às 13 horas, aí sem crase. Aí sem crase, né, porque você já deu uma preposição, a preposição para. Bacana? Cuidado com isso aí. Tem mais detalhes aí que a gente vai citar, né? Então esse caso aí de crase, né, diante das locuções introduzidas por palavras femininas, há um desdobramento grande aí, né? Há um desdobramento grande. Vamos na sequência, ó. Outro caso específico também, ó. Vamos lá. A crase em construções paralelas. Ixi, professor, que história é essa daí? A crase em construções paralelas é o tal do paralelismo. O paralelismo, que história é essa, professor? O que é paralelismo, pelo amor de Deus? Paralelismo, galera, ó, é semelhança. A gente precisa guardar uma semelhança de construção em comparações e em enumerações. Professor, não entendi isso aí, não. Vou te explicar como é que funciona aqui, ó. Vou começar bem simples. Ó, esse estabelecimento ele vai funcionar de segunda
a sexta. Pergunta. Vai ter crase aí, ó. Que vai ter um A aqui, eu sei, né? Vai ter um aqui, de segunda a sexta. Vai ter crase? Resposta não. Porque observe, ó. Segunda, eu só tenho diante do segunda preposição de. Logo, diante do sexta eu só vou ter preposição a. Se para o segundo eu dei preposição de, para o sexto eu vou ter que dar preposição a. É o paralelismo, né? Ok? Paralelismo é semelhança, tem que ser semelhante. Poxa, eu não dei artigo para o segunda. Por que eu daria artigo para o sexto? Não iria ficar similar, né? Agora, se eu fizer o seguinte, ó. O estabelecimento, ele vai funcionar da segunda, ó, a sexta, senhores, ó, vai ter um A aqui, beleza, eu vou pôr crase agora você vai, porque, ó, pro segundo eu dei preposição de mais artigo a, pro sexto eu vou dar preposição a mais artigo a, essa é a lógica, não é verdade? Com horas a mesma coisa, ó, com horas aqui tome cuidado, ó, se eu estudei hoje de 8 a, né, de 8, não devia nem ter falado, porque senão ia entregar o jogo, ó. Como é que eu preencho esse espaço aqui, ó? Cara, pro 8 horas eu só dei preposição de. Pro 22 horas só faz sentido dar preposição a, ok? De 8 a 22 horas. De novo, para 8 horas eu só dei preposição de. Para 22 horas eu só posso dar preposição a. Agora, se você falar assim, ó, toma cuidado, ó. Professor, hoje eu estudei das 8, opa, o espacinho, 22 horas, epa. Se eu fizer assim, fica certo? Errado, porque, ó, pro 8 horas eu dei preposição de mais artigo a, por 22 horas eu tenho que dar preposição a mais artigo, aí tá bom, professor, então eu vou pôr a crase, não, mas continua errado, porque 22 horas vai pedir um artigo plural. Olha aí, vai pedir um artigo plural, não é verdade? Essa é a sacada aí, ó. Beleza? Então muito cuidado aí com esse tipo de construção. Ó, numa enumeração, né? Vamos pensar aqui, ó, fiz críticas. Aí olha só, espacinho, o que eu ponho aqui? Atendimento, espacinho, localização, beleza? E espacinho, infraestrutura. Tranquilo? Que é o seguinte, meu amigo, ó, aqui é o seguinte, ou todo mundo, preposição tá garantido que tem. Né? Ó, preposição tem que ter, tá? Ou você dá artigo para todo mundo, dá artigo para atendimento, dá artigo para localização, dá artigo para infraestrutura, ou você não dá artigo é para ninguém. Caramba, eu não vou dar artigo, como é que vai ficar? Fiz críticas a atendimento, a localização e a infraestrutura. Você pode inclusive omitir, né, esse segundo e esse terceiro A aqui. Eu fiz críticas a atendimento, localização e infraestrutura. Tudo sem crase. Perfeito. Agora, o que pode acontecer? Pode acontecer uma situação assim, ó. Fiz críticas. Aí, olha só. Continua aqui, atendimento, certo? Vírgula. Espacinho, localização, beleza? E, ó, infraestrutura, né? Infraestrutura. Cara, aqui é o seguinte. Preposição sei que tem. Tem que ter, pedida por críticas, né? Aí vou dar artigo agora para todo mundo. Ah, é? Vai dar artigo? Atendimento vai receber artigo. Fiz críticas ao atendimento. Localização vai querer o dele também. A mais A, ó, A com crase. Infraestrutura também, né? Então você tem essas duas construções aí possíveis, né? Ó, você precisa ter o paralelismo.
Ou você dá artigo para todo mundo, ou então você não dá artigo para ninguém. Legal? Então, crase em construções paralelas, super importante, hein? E moçada, por fim, vamos esclarecer esse ponto aqui, ó. Poxa, professor, crase é bastante coisa, né? Ó, os casos facultativos de crase, né? Os casos facultativos de crase. Perceba aqui, meus amigos, ó. Os casos facultativos de crase. Deixa eu explicar isso aqui, ó. A crase é facultativa. A crase é facultativa. Por quê? Porque é facultativo. É facultativo o artigo. O artigo feminino. Tá, professor, tá bom. Mas continua a pergunta. Aí vamos lá. O que eu vou falar? O artigo feminino, certo? Ele é facultativo. Você põe se quiser o artigo, né? Aí, ó. Antes de nomes próprios femininos. Nomes próprios femininos. Bacana. Nomes próprios femininos. Beleza. Antes de que mais? Antes de pronomes possessivos. Pronomes possessivos femininos. Femininos, correto? Beleza? Bacana. Como é que é isso aí, professor? Esclarece isso aí pra gente, ó. Rapaz, é o seguinte, vamos aqui, ó. Por favor, não pegue a coisa pela metade. Professor, a crase é facultativa antes de pronome possessivo feminino, ó. Vamos fazer assim. O artigo antes de pronome possessivo feminino ou de nome próprio feminino é facultativo. Para a crase ser facultativa tem que ter a preposição. Então, por favor, não confunda as coisas, ó. Porque senão o cara vai dizer isso, ó. Visitei a sua irmã. Ó, visitei a sua irmã. Aí ele vai dizer que a crase aqui é facultativa. Não, a crase aqui é proibitiva, ó. Tem nem como eu pôr crase aqui. Por quê? Porque não tem preposição, ó. Não tem preposição. Não tem preposição não. O verbo visitar, quem visita, visita alguém, ó. Tá certo? Não tem preposição, não tem como ter crase aí. Agora, olha só. Fiz elogios. Legal, fiz elogios a Maria, do jeito que está escrito aqui, tá certo? Tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá certo, sim, senhor. Fiz elogios a Maria. Esse a é apenas preposição e tem que ser. Eu resolvi não dar artigo porque eu estou antes de pronome possessivo, não, desculpa. De nome próprio feminino, e antes de nome próprio feminino, né, o artigo ele é facultativo. Pois muito bem. Agora, eu fiz elogios a Maria. Eu fiz elogios a Maria, correto? Beleza? Tá certo ou tá errado isso aqui? Do jeito que tá escrito, tá certo. Tá certo por quê, ó? Tá certo por quê? Rapaz, porque, ó, você tem aqui a preposição a, que não pode faltar, mas o artigo a. O artigo a que é facultativo antes de nome próprio feminino, né? Ok? Aí toma cuidado com o artigo que você tem, tá? Ó, olha aqui várias simulações, pessoal. Fiz elogios, olha só. Fiz elogios, ó. A sua funcionária. Do jeito que tá escrito aqui, ó. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá certo. Porque, ó, esse A aqui, ele é só preposição. Tá? Eu resolvi não dar artigo porque eu tô antes de pronome possessivo feminino, o artigo antes dele é facultativo. Bacana. Aí se eu escrever assim, ó, fiz referências, fiz elogios à sua funcionária. Tá certo ou tá errado isso aqui? Rapaz, tá certo. Tá certo, observe, ó. Né? Esse A, ele larga aqui já sabendo que é preposição. Quem foi que pediu essa preposição, meu irmão? Elogios, né? E esse A aqui vai ser o que agora? Artigo. E eu posso dar artigo, professor? Pode, é facultativa a presença dele antes de pronome possessivo feminino. Aí de novo aqui, ó, eu fiz referência às suas
funcionárias. Isso aqui tá certo ou tá errado? Rapaz, tá certo. Tá certo, ó. Aí, vamos lá, esse a é apenas preposição, ele não é artigo, tô no meu direito de não dar artigo. Tá? Agora, cuidado aqui, ó. Fiz referência a suas funcionárias. Não, aqui não. Aqui não, por quê, rapaz? Ó, professor, mas o senhor não disse que é facultativa a presença da crase aqui, a presença do artigo aqui? Não, mas entenda. Ó, entenda aqui uma coisa, né? Entenda aqui uma coisa. Tudo bem, esse a é preposição. Há 200 anos esse a é preposição. Mas, meu amigo, esse a, ele não é artigo, não. Ó, esse a não é artigo, não. Por que que não é artigo? Porque ele é singular. E o que que você tem aqui? Você tem um plural, ó. É aquele lance lá da crase singular, né? Antes de plural, não vai dar certo. Você quer dar artigo, dê o artigo certo. Agora sim. Agora sim, né? Agora rola. Agora você deu o artigo certo. Beleza, agora a crase faz sentido, né? Faz sentido. Eu ainda tenho uma terceira possibilidade, ó. Mas aqui não rola. Ó, fiz referência às suas funcionárias. Cara, tá faltando aqui, ó, quem não poderia faltar. Quem é que tá faltando aqui que não poderia faltar, ó? Né? Tá faltando aqui a preposição, ó. Tá faltando aqui esse as. Só artigo, cara. Mas, ó, eu preciso da preposiçãozinha, né? Eu preciso da preposiçãozinha. Ó, nesse último aqui, ó, tá faltando a preposição. Ó, o já lá com a. O já lá com a, certo? Aí, ó, o a preposição. Beleza? Aí o artigo eu escolho. Se eu não quiser artigo, aí o a fica sendo só preposição. Né? Aí tá lá, o a preposição. Beleza? Aí o artigo é facultativo. Se eu puser artigo, tem que ser o artigo as. Aí vai resultar nessa forma. Agora, essa forma aqui, ó, as, sem a preposição, sem chance. Beleza? Então tem que ter um raciocínio envolvido aí, né, nesses casos facultativos. E eu também cito, galera, ó, a crase, né, diante de até, né, diante de até. É o seguinte, diante do até, galera, o que que vai acontecer, ó? O até é uma palavra denotativa de inclusão, o até funciona também como preposição, tá? Então o que que vai acontecer, ó? Tem aqui, ó, fiquei até às 22 horas. Tranquilo, não tem problema não. Pode ter crase aqui, tá? Fiquei até às 22 horas. Sem problema. Correto também. Essa crase, ela é facultativa, ó. Fui até a farmácia. Fui até a farmácia. Sem problema. Sem problema. Ó, fui até a farmácia sem crase. Fui até a farmácia sem crase. Correto também. Correto também. Tá, essa crase aí é facultativa com a preposiçãozinha até, palavra denotativa de inclusão, né? Ok, ou palavra denotativa de inclusão. Tudo bem? Tanto faz ela ser acompanhada pela preposição a, como não ser acompanhada pela preposição a. Essas construções são válidas, né? Então é isso, né? A gente finaliza assim, ó. Fizemos aí uma investigação bem completa acerca do uso do sinal indicativo de crase, né? Ok? Encerramos aí esse tópico que é, puxa, presente em qualquer prova de língua portuguesa, né? Espero aí que essa teoria esteja bem consolidada, a lógica, os casos específicos, né? A maneira rápida ali de você verificar se tem crase ou não. Tudo isso aí foi varrido nessas duas aulas, né? Então agradeço demais aí a participação de vocês. Fica atento aí que nós temos mais um conteúdinho aí para ser exposto, tá bom? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.